boas notícias corre aqui, eu sou Gilberto Muniz. Dando continuidade aos nossos vídeos, hoje vamos estar falando aí a parte 13. Estamos aí com aquela saga, a carta, o mistério da carta lacrada. Só que hoje nós vamos fazer uma relação com um vídeo que nós fizemos com o psicólogo Rodrigo. E você vai poder, eu vou colocar aí na descrição do vídeo, você fazer uma relação com esse vídeo. A gente falou sobre a questão das nossas infâncias e como algumas situações que ocorreram na nossa infância pode sim trazer prejuízo, porque os traumas muitas vezes causam esses prejuízos. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, Anderson Brignol. Isso, é isso? Brignol. Joia. Italiano. E a gente vai estar falando então sobre uma experiência que ele teve na sua vida. Eu conheço o Anderson, trabalhei com ele um tempo, né, Anderson? E foi muito legal a gente poder compartilhar aí. E o Anderson então tem um currículo aqui, eu estava olhando, Anderson, você é realmente o cara que está se atualizando, que está aí, né, cada vez mais buscando uma qualificação melhor no mundo e no mercado de trabalho. Ele é formado em licenciatura em Educação Física, psicomotricista relacional, também bacharelando em Educação Física, bacharelando em Teologia, é professor também na Escola Dunamis, condutor de ginástica laboral na IBB, também estágio de musculação e treinamento funcional na Academia Viva, estagiário de pré-adolescentes na IBB, estagiário clínico no CIAR, que é o Centro Internacional de Análise Relacional. E é também professor de skate, tem um projeto muito bacana aí que você vai estar descobrindo hoje. Ok, Anderson, primeiramente muito obrigado pela sua disposição. Nós estamos hoje aqui podendo falar um pouquinho da nossa infância. Eu sei que hoje você está uma pessoa atuante, uma pessoa aí que está fazendo a diferença no meio da juventude, dos adolescentes, das crianças, como uma referência para a vida desses meninos. Mas nem sempre foi assim tão legal a sua vida, não é verdade? Nem sempre foi assim, Gil. Então conta um pouquinho como foi a tua infância, o que ocorreu na sua vida que você teve que trabalhar bastante áreas da sua vida, como que o esporte te ajudou nesse desafio, e mostrando um pouquinho da superação na sua vida. Então, Gil, eu venho de um lar gaúcho, né? Pai e mãe presentes, casados, com outros 3 irmãos também. Uma família dentro do padrão de uma estrutura legal. Aí ao longo do tempo tive uma infância normal também, nenhuma dificuldade assim agravante ou tão significativa. Mas um dos meus irmãos, ele morava com a avó, então ele teve uma outra criação que não foi a dos meus pais. Uma criação com uma liberdade maior, né? Então ele tinha um estilo de vida diferente do meu e dos meus irmãos. E pelo fato dele ser mais velho, ele se tornou uma referência para mim, mesmo nós não morando juntos, né? E ao decorrer do tempo, ele se envolveu com algumas drogas, né? E o estilo de vida que aparentemente, quando eu olhava, num olhar de um adolescente de 13 anos, tinha liberdade, era descolado, era algo diferente. Então ele me animava muito, eu me via muito no lugar dele. E quando eu tive a primeira experiência, ou quando eu tive a primeira oportunidade de usar uma droga, né, um baseado, a maconha, eu resisti nos primeiros minutos, mas logo eu já cedi, e ali começou a minha vida através da maconha com as drogas. Depois foi o cigarro, e depois fui conhecendo outros tipos de drogas, né? E aquilo dali foi se tornando uma rotina primeiramente, e depois de um tempo eu fazia sem mesmo pensar, já era um hábito na minha vida. Isso ocorreu dos 13 aos 17 anos, e aí tive muitas complicações nesse período, né? Período de adolescência, de formação de caráter, de formação pessoal, ali o período que antecede a faculdade também. Então isso mexeu tanto comigo que me desestruturou, e eu entrei a vida jovem ali já um pouco conturbado, um pouco perdido. Ok. Me diga uma coisa, você tinha falado aqui que tudo começou quando você percebeu que o seu irmão mais velho entrou por esse caminho. E é interessante isso que você falou, que ele morava com a sua avó,
e ele não tinha a mesma criação, talvez não tinha alguns limites, aí cada um tem os seus desafios, né? Ele tinha 13 anos, é isso? Não, eu tinha 13 anos, ok. Ele já tinha lá seus 21. Ah, 21. Então, ele como 21, mais velho, realmente já um homem formado, vamos dizer assim. Isso. Né? E você, de repente, viu ele como um modelo e achou que ele estava se dando bem na vida. Exatamente. O ir e vir sem precisar dar satisfação, o fato de usar algo que não é permitido, né? Então, o ir além daquilo que normalmente o meu pai e minha mãe me instruía para que eu não usasse. Então, eu via nele algo que uma liberdade, né? Um modelo de vida. Nossa, eu quero ter essa liberdade também que ele tem. Quem sabe, fazendo o que ele faz, eu tenho essa liberdade. É interessante você também, o que você citou aqui, você disse que você viu nisso uma liberdade de você fazer o que você queria, né? Sem muitas vezes dar satisfação para os pais. E olha só, muitas vezes é uma questão que está isso envolvendo a vida de um pré-adolescente ou um adolescente, né? Exatamente. E eles desafios, eles não têm medo de entrar em situações desafiadoras, né? Arriscam tudo, muitas vezes passam por cima da autoridade dos pais e isso muitas vezes traz consequência, né, Anderson? Exatamente. Como uma das coisas que foi bem forte foi que meus pais não permitiam que eu usasse, então para usar eu precisava enganá-los. Então começou a mentira. Mentira, o engano, e a primeiro momento eu me senti um pouco de culpa por estar fazendo aquilo com eles, mas como eu disse, quando você faz a mesma coisa muitas vezes, aquilo se torna um hábito. Então, depois de um tempo eu mentia sem sentir essa culpa. Então foi um dos princípios, ou uma das coisas que realmente mexeu comigo foi a questão da honestidade com a minha palavra. Eu falava uma coisa com meus pais e fazia outra pelas costas deles. Pois é. E você disse que começou então ali com o cigarro da maconha, depois o próprio cigarro. E quanto tempo e por que você procurou outro tipo de droga? Talvez uma droga mais agressiva, não sei. Como é que foi isso? Eu acho que o caminho que eu entrei eu não digo que foi uma droga mais pesada ou mais leve, mas ela tinha efeitos diferentes, né? Então, no meu momento de adolescente, eu fumava cigarros maiores de maconha para ter uma sensação diferente. E aí, no meio, vão surgindo outros tipos diferentes e você vai experimentando para ver qual é a sensação. E aquelas sensações que mais te trazem euforia, alegria, ou que de alguma forma tocam no ponto da tua vida que te supre, momentaneamente, você vai acabar usando mais ela. Então foi mais nessa questão da curiosidade mesmo e do prazer imediato que ela me trazia. E você percebeu que você ficou dependente disso? Ou você não tinha essa consciência? Eu percebi que eu fiquei dependente quando eu não consegui dizer não para ela. Porque já era um hábito, já usava sem pensar. E na minha cabeça sempre, não, eu tenho domínio sobre isso e no momento que eu quiser eu paro. Eu não sou um dependente, mas no momento que eu fui desafiado por pessoas que não usavam, a ficar alguns dias sem usar, e eu tentei fazer isso durante alguns dias e teve uma reação muito forte no meu corpo, psicologicamente e fisicamente também. Eu percebi que eu não tinha controle sobre a minha vida e sobre aquilo que eu usava. E você acredita que você passou, vamos dizer assim, por um período que foi muito crítico em relação ao uso, porque a tendência, como você mesmo falou, começa com uma quantidade pequena, daqui a pouco começa a aumentar, e isso pode até trazer riscos grandes para a vida da pessoa, do adolescente. Como é que você conseguiu lidar com isso? Ou, por exemplo, você não ficou com medo? Você não convivia com pessoas que já estavam há um tempo maior usando essas mesmas drogas e você não ficou com medo de você também acontecer algo com você? Eu acho que um dos medos que eu tinha era o fato em relação à polícia, em relação de expor a minha família, e foi uma das coisas que aconteceu, né? Porque depois de um tempo a gente perde a noção de que aquilo é proibido, né? Que por lei não é permitido, e eu comecei a levar para a escola a maconha, e em algum momento a direção soube, e aí eles me abordaram, e aí tinha um PM da escola que cuidava na frente da escola, era segurança. E aí chamaram a polícia, e quando chamaram, já meus pais estavam ali, e aí com 15 anos eu me vi dentro de uma viatura, sendo conduzido para a delegacia para explicar o porquê que eu estava com aquela quantidade
de maconha, o que eu ia fazer com aquilo, e ali aquele meu medo de me expor o nome da minha família, dos Brignols, ele estava ali diante da sociedade. Com 15 anos, um adolescente, né, que vai para a delegacia, que tem que depor, que tem que explicar o porquê que está usando aquilo. Aí tem a pressão também daqueles usuários do meu bairro, que aí começam a interpretar também o Anderson, o que ele vai falar na delegacia? Será que ele vai dizer que ele usava conosco? Será que ele vai dizer que ele pegou conosco? Então teve toda essa pressão da minha família e também a pressão de quem usava comigo. Aí acaba comprometendo muito mais, não só você, né? Exatamente, envolveu minha família, né? Não só meu pai, minha mãe e meus irmãos, mas todos os meus tios, porque nós moramos, a família toda do mesmo bairro, da mesma cidade, então rapidamente todo mundo soube, né? Isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, todo mundo soube que o Anderson, adolescente, a vizinhança inteira é usuário, ele foi pego na escola com uma quantidade e foi para a delegacia, foi numa... Então teve toda uma exposição e aí eu vi também como um recomeço, né? E aí eu vou continuar contando, mas teve essa exposição e isso foi muito forte. Isso mexeu com você? E o que eu temia aconteceu, que era a abordagem da polícia, né? A exposição da minha família. E também se expôs na própria escola, né? Sim. Você ficou provavelmente Exatamente. comentado por toda a escola. Sim. Fiquei uma semana afastado, porque eles não tinham lidado com aquela situação ainda. Então, normalmente suspendiam um aluno por 3 dias nos casos mais graves, só que o meu foi um caso grave, só que fora do que já tinha acontecido, nunca tinha acontecido de um adolescente com droga, uma quantidade significativa dentro da escola, e aí eu fiquei uma semana afastado da escola. E você chegou a ser convidado ou vamos dizer assim, tentado a se envolver com outro tipo de situações para poder ter o sustento, para poder comprar essa droga? Quer dizer, a droga não é só o problema dela em si, mas o que está ao redor dessas drogas, né? Muitas vezes, como você mesmo, de repente podia estar num lugar errado, com a pessoa errada, fazendo coisa errada, de repente você começa a ter atitudes que você não teria, que você não tinha antes. Aconteceu isso com você? Aconteceu. Fui convidado algumas vezes, direta e indiretamente, para fazer alguns furtos, né, em algumas residências. Mas eu resisti, né? Eu resisti porque a quantidade que eu usava eu conseguia suprir com o que eu tinha de dinheiro. Eu também sempre tive envolvido em venda de peças de skate ou de roupas, então não houve uma necessidade financeira tão grande. Então eu resisti e não cheguei aí por esse lado aí, né? Eu ter essas experiências. Ok, que bom. E como é que foi então o momento onde que você realmente caiu, vamos dizer, a ficha? Puxa, eu estou indo longe demais, eu preciso parar com isso não está sendo bom para mim, nem para minha família, nem para minha imagem. Como é que era a sua autoestima? Como é que foi esse momento? Então, várias áreas da minha vida estavam afetadas, eu chegando ali perto dos 17 anos mais ou menos, né? 15 anos teve essa questão da abordagem da polícia lá na escola, e aí foi um recomeço, né? Foi um recomeço, e aí eu recomecei com outros amigos, com outro grupo social, e aí depois de um tempo desse grupo social foi quando eu conheci o skate, comecei a andar de skate, e aí nesse andar de skate aí, aos pouquinhos, né, eu voltei de forma recreativa a usar novamente drogas, né, só aos finais de semana, e depois começou a aumentar até o ponto que eu fui diminuindo o ritmo do skate e fui aumentando o nível de droga. Então quando chegou nos 17 anos, eu era uma pessoa sedentária, eu estava com um grupo de pessoas que não estavam estudando, não estavam trabalhando, estavam reprovando diretamente na escola, e eu estava reprovando também, fiquei patinando várias vezes no mesmo ano. Eu estava com isolamento da minha família, né, sem limites, assim, embora eu respeitasse eles e horários porque eu estava no mesmo teto, eu não tinha um convívio familiar, a questão afetiva e relacional foi muito afetada, o meu desempenho escolar estava péssimo, e de saúde também eu dava uma corrida e já estava cansado, porque eu fumava muita maconha. Então teve todos esses aspectos, estava muito confuso, minha cabeça uma confusão. Todas as manhãs eu acordava meio confuso, acordava tarde, a minha alimentação errada também. Então foi uma bola de neve que eu disse, preciso fazer algo. O
que vai acontecer na minha vida? Pertinho dos 18 anos, e isso me começou a me preocupar. Com 18 anos eu sou mais menor, se eu for abordado, dependendo do que eu estiver fazendo, eu vou preso, né? Então vai ser um outro contexto. Então ficou aquele negócio. E as oportunidades acontecem, né? E eu ainda andava de skate um pouco, né? Mas não total como com 15 anos, que eu realmente conheci o esporte. E nesse movimento todo, os meus tios começaram a me ajudar, né, me incentivando. Anderson, quem sabe mudar de escola vai te ajudar. Eu mudei de escola, nessa mudança de escola com os novos colegas, eles começaram a fazer convites diferentes e me convidaram para ir em ambientes diferentes, e eu já estava meio que nada a perder, então eu digo vamos, né, me permitir experimentar coisas novas que não fossem aquelas que eu estava viciado, né, e ali eu estava percebendo que eu estava viciado. Então eu comecei a ir numa igreja, conviver com um grupo de igreja, e ali naquele convívio que tinham hábitos diferentes dos meus, o pessoal estava trabalhando, estava estagiando, eu estava estágio da faculdade ou no trabalho como estagiário, e ali eles me incentivaram a continuar estudando, mas de uma forma mais séria, e também procurar novos horizontes, né? Então ali foi o pontapé inicial para me conhecer novas coisas. Patinei um pouco no início, mas depois foi me ajudando. E aí é nesse momento que eu termino o ensino médio e que eu começo a faculdade de Educação Física. E aí, começando a faculdade de Educação Física, tive uma nova perspectiva, né? Ali já não estava mais usando drogas, já estava com novos hábitos. O vínculo com meus pais, com a minha família, ele voltou, ele cresceu, e ali começa uma nova história do Anderson Brignol. Que legal. Me diga uma coisa, você percebeu o quanto que isso também afetou seus colegas? Você teve no ciclo de amizade daqueles que estavam, como também usuários da droga, você viu que alguém, vamos dizer, foi mais a fundo que você e teve realmente consequências piores? Sim. E o que acontece então? Esse novo Anderson procura novamente esses amigos de infância que estavam usando. Só que esses amigos, eles, aos poucos, eles vão se afastando desse novo Anderson. Por quê? Porque o que nos ligava, a nossa relação principal era a droga que fazia, era a ponte, era a droga. Então esse Anderson que não usa mais droga, esse Anderson que tem mais limite, que tem um novo comportamento, que tem buscado novos ideais, já não combina mais, porque não tem mais aquele vínculo que era a droga, a ligação. E aí com o tempo, um vai preso, o outro morre, o outro começa a se envolver com droga mais pesada, o outro se torna pai e não assume uma família, e assim a gente vê que a maior parte dos amigos daquele tempo hoje estão em famílias disfuncionais, ou não estão mais presentes, ou ainda lutam com a dependência química, né? Okay. E você chegou a fazer algum tratamento, alguma terapia, alguma coisa? Como é que você realmente percebeu, opa, eu estou realmente bem, eu estou vivendo bem sem as drogas? Então, o meu processo terapêutico, eu não fiquei interno, num ambiente interno, mas o que eu fiz? Foi uma terapia sem internar, né? Foi uma terapia buscando um grupo social que não tinha as mesmas necessidades que eu de dependência química, mas que tinha ideais que eu buscava também, né? Foi então uma questão física, né, pelo fato de não usar mais, foi uma questão social, por estar com pessoas que buscavam ideais diferentes e levavam uma vida mais saudável. Foi uma questão também, um dos grandes motivadores foi a questão acadêmica, de estar com pessoas buscando uma formação para que depois se tornasse um profissional daquela área. E sem dúvida a questão espiritual foi fundamental, né? Então, quando eu conheci uma frase que tem na Bíblia, que diz, um versículo que diz na Bíblia: quando você conhecer a verdade, ela vai te libertar. E para mim, liberdade hoje é quando você consegue dizer não. Se você não consegue dizer não para algum tipo de alimento que você consome todo dia, você está viciado naquilo. Se você não consegue dizer não para a prática de alguma atividade física, você está viciado naquilo. Se você não consegue dizer não para alguma pessoa, você está ali refém daquela pessoa por algum motivo. E é a mesma coisa na droga. Se você não consegue dizer não para algum tipo de coisa que você usa, seja lícito ou não ilícito, você está viciado. Então,
eu conheci essa verdade. E aí eu fui ver quem é essa verdade, né? E essa verdade bíblica é Jesus. Então esse acompanhamento espiritual, que é algo que a gente não explica, né? Que é como o vento, né? E não tem algo científico para dizer, mas é uma questão realmente de vida, foi que fez toda a diferença. Por quê? Porque nos momentos de maior aflição, onde não tinham pessoas ao meu redor para me ajudar, tinha ele ao meu lado, essa força espiritual, dizendo: eu estou contigo, seja forte e corajoso, não desanime, eu sou o teu Deus, eu estou contigo. Eu sou a verdade que vai te ajudar a dizer não nesse momento. E foi uma experiência tremenda. Então eu acredito que foi o todo, né? Foi o todo. Foi a questão espiritual, foi a questão social, foi a questão acadêmica. E ali a minha família também vê um novo Anderson, começa a se inspirar, né? E não que eu seja o melhor modelo, mas eles viram um Anderson antes e um Anderson depois. E é nesse momento que eu percebo, Gil, que o esporte ele é fundamental na vida de uma pessoa, seja um dependente químico ou não. Porém, o esporte, só o esporte, na minha experiência, não foi suficiente. Eu precisei desse amparo social e desse amparo espiritual. Ok. E quando que veio então você já, um outro Anderson, né, livre desses vícios, dessas coisas que realmente trouxeram prejuízo para a tua vida, né? Você mesmo falou aí, tanta questão profissional, falta de dar continuidade aos seus estudos, depois você retomou tudo isso, e daí quando que veio mesmo, talvez uma missão sua, que hoje você como um professor, como um modelo para tantas crianças lá dentro da escola, pré-adolescentes, adolescentes, como foi falado aqui dentro do teu currículo, que você tem trabalhado também, como é que isso aconteceu e como é que você hoje vive? Então, eu tenho como senso de missão, né, poder contribuir o máximo possível na vida das pessoas, em diferentes áreas. E hoje eu contribuo por meio do esporte, né, por meio dos meus laços afetivos. Eu consigo contribuir também no momento em que a pessoa se vê ali isolada, ou se ela se vê deprimida ou triste, né? Então eu intervenho também às vezes como conselheiro, às vezes só para escutar a pessoa, né? Como um amigo, como uma segurança que às vezes ela não tem em outras esferas. Então meu senso de missão hoje é ajudar pessoas para que elas vivam na melhor forma possível e no seu potencial melhor, seja por meio do esporte ou seja por outras áreas também. Legal. E você pôde já desenvolver alguma palestra ou conversar com essa juventude, com esse público que hoje você está inserido e falar um pouquinho sobre o desafio que é hoje o enfrentamento às drogas, porque é uma realidade do nosso dia a dia, né? Sim. Então, durante um tempo, até quando nós trabalhávamos juntos, né, com os menores e maiores aprendizes, foi algo mais forte, nós pegávamos públicos maiores também, e eu compartilhava de como foi a minha trajetória, né? O antes, o depois e o durante, né, que é o hoje, né? Como que eu me mantenho hoje limpo, né? Ou consigo dizer não todos os dias para que não usar novamente essas drogas. O desafio realmente da juventude é o fato de se sentir amado o suficiente, seguro o suficiente, aceito o suficiente para que consiga dizer não, mesmo convivendo num grupo que às vezes está dizendo sim para coisas que realmente vão fazer mal para a sua vida. Então o desafio hoje da juventude é que o perfil da juventude sempre foi, a juventude gosta muito de desafios, ela é movida por desafios, né? Então acho que é nesse momento em que eu apresento o esporte, apresento uma vida também, né, radical, que vai suprir algumas coisas no dia a dia dela e que vai ajudar ela a dizer não, às vezes para uma droga, às vezes para um convite de um furto, de um roubo, ou de uma traição, ou de mentir para o pai, para a mãe, ou de enganar, que ela se sinta estruturada e segura para poder realmente fazer o que é certo, né? Ou aquilo que é aceitável, né? Que não venha prejudicar, né? Isso, o próximo, isso. Esteja, vamos dizer assim, dentro de um padrão de harmonia, um padrão de unidade familiar, exatamente, de respeito, de valores. Exatamente. Mas que legal. Anderson, eu podendo, né, conviver com você dentro de um período aí onde nós fomos colegas de trabalho, e é muito legal poder ver você, né, nessa trajetória e ver o quanto você hoje tem sido usado aí para, posso até afirmar, a
acaba prevenindo, né, adolescentes, até crianças, pré-adolescentes, jovens, que muitas vezes se envolverem aí com esse mundo das drogas, que poderão sim trazer esses prejuízos, como aconteceu na sua vida. Exatamente. E bacana, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí no nosso canal, do Boas Notícias Corre Aqui, e a gente vai estar nos despedindo por hoje. Eu acredito que a vida é movimento, e se você está parado, você está regredindo. Então movimente-se, né? Se permita conhecer coisas que contribuam no teu senso de missão ou na tua vida. Ou seja, aquilo que não faça mal para você, em todas as esferas, que não faça mal para o próximo e que contribua para uma sociedade melhor. Movimente-se, não esteja parado. Não seja um sedentário social, não seja um sedentário físico, não seja um sedentário espiritual, não seja um sedentário no teu ambiente acadêmico e no ambiente profissional. Movimente-se, inove-se com coisas que vão contribuir para uma sociedade melhor. Ok. Então até a próxima, depois você vai estar acompanhando a sequência dos nossos vídeos. Até lá!